Amém, amém. Que privilégio estar aqui com vocês, viu? Ontem a gente já se apresentou, mas hoje acordou um dia muito chuvoso, né? Choveu o dia inteiro e meu marido cumpriu a promessa que ele fez. Vocês acreditam que ele foi dar um mergulho no mar na chuva? Ele foi. Eu estava em casa, né? Lá onde a gente está hospedado com a bebê. E tirei um cochilo, né, à tarde. Mãe de 4, né, gente? Precisa descansar. Aí a gente fala assim, tô com um bebê, não vou descansar. Mas se eu tenho um bebê e mais 3, com um bebê já é um descanso, viu, gente? Então eu resolvi descansar. E aí, me acorda assim, uma pessoa toda molhada. Eu olhei, eu falei, o que é isso? Ele falou, eu fui no mar. Eu falei, não acredito. Oi? E aí ele vem e fala assim, trouxe um presente para você. Eu acordei meio sem entender, ele me dá um negocinho desse tamanho, uma concha. Ele foi lá e pegou uma concha e levou para mim. Aí eu falei, então tá bom. Então esse é o legítimo mineiro, não é verdade? Legítimo mineiro. Bom, nós vamos falar aqui hoje, né, um pouco. Às vezes você já escutou alguma palavra, algo parecido com o que a gente vai dizer aqui. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele é muito, assim, ele nos surpreende demais, não é verdade? Já aconteceu com você que você está lendo um texto bíblico e de repente você tem uma revelação de Deus naquele texto bíblico? Nossa, isso aqui foi para mim nesse momento de vida que eu estou passando. Aí, anos depois, você vai ler o mesmo texto bíblico e você entende que aquela revelação daquele texto é para você, naquele momento que você está passando, que é um momento completamente diferente do que você passou anos atrás. Então, que o mesmo texto bíblico fala com a gente de diversas maneiras, dependendo do que a gente está passando. Isso não é, algo difícil de se explicar. Isso chama o Espírito Santo. Isso chama Jesus. Isso chama que as Escrituras, elas são atemporais e que Deus fala com a gente de diversas maneiras, de diversas formas, às vezes no mesmo texto que a gente já leu milhões de vezes. Por isso que a Bíblia é um livro milenar, não é verdade? E todo mundo continua lendo e todo mundo continua vendo que aquilo faz sentido. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre um texto de uma história que todo mundo conhece bem, né? Quem lê a Bíblia. Está lá em João 4, da mulher samaritana. Conhece? Quem conhece a história da mulher samaritana? A mulher samaritana. Essa mulher, esse texto, ele chama muito a nossa atenção. Por que ele chama a nossa atenção? Primeiro, uma das coisas mais assim que eu acho especiais nesse texto é que Jesus estava com os seus discípulos, ele estava indo para um lugar, ele estava indo para a Judeia, mas era necessário que ele passasse por Samaria. Jesus, então, ele tinha uma necessidade de passar por aquele lugar, porque ele queria ter um encontro com alguém. E esse encontro era com uma mulher samaritana. Nós não sabemos o nome dessa mulher. Nós sabemos só de onde ela era. Então, se você quiser acompanhar comigo o texto, está lá em João 4. Se você quiser abrir aí o texto, se você gosta de acompanhar, nós vamos ler um pedaço aqui. Nós vamos parando. E eu queria, falar com você sobre 3 pontos importantes. 3 pontos importantes que criam a nossa identidade. Identidade é como nós nos vemos. Identidade é algo que gera em nós emoções. Ontem o Breno falou muito sobre as emoções, né? As emoções, elas são listas. Através das emoções é que a gente consegue se relacionar com as pessoas. A gente precisa saber o que a gente faz com as nossas emoções. A gente precisa saber que as emoções, elas podem gerar algo positivo ou negativo. Eu falo muito isso com os meus filhos, né? Vocês estão com raiva? Pode sentir raiva, mas a raiva não te dá o direito de bater um no outro. A raiva não dá o direito de brigar, de xingar um ao outro, mas a raiva pode ser sentida. Então, as emoções, elas vão fluindo muito através da identidade, de quem nós pensamos que nós somos, de onde que nós viemos, do que nós aprendemos. Quando eu e o Breno, a gente casou, e isso, os casais aí sabem quem é casado, que a gente tem uma frase que fala assim, a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família dela. Quem já ouviu essa frase? Porque a pessoa, ela vem com tudo que ela aprendeu, com tudo que ela viveu, dentro do casamento. E era engraçado que tinha uma questão muito
visível em nós dois, porque a minha família é uma família muito de presentear. Tudo tem que dar presente. Qualquer aniversáriozinho tem que dar um presente. E a família do Breno não tinha muito isso. E aí, quando a gente casou, e a gente casou antes disso, a gente namorava. Vamos no aniversário de fulano. Eu falava, você vai ter que comprar o presente. Ele, pra que o presente? Eu falava, como assim pra que o presente? E aí, quando a gente casou, tinha essa questão, né? E aí, ele aprendeu que precisa dar presente. E aí, a gente aprendeu, né? Nós temos 17, vamos fazer 17 anos de casado agora no final do ano. Então, ele já aprendeu muito, mas quando a gente estava vindo para cá, a gente estava no aeroporto, eu falei, Breno, nós esquecemos de comprar uma lembrancinha para o pastor. Aí ele falou comigo assim, Aí eu falei, vamos comprar um docinho aqui, né, mineiro, um queijinho. Aí eu olhei para ele, porque ele viaja muito e eu fico mais em casa com as crianças. Aí eu olhei para ele e falei, ô Breno, quando você vai nas igrejas assim, você não leva nada? Não. Aí eu, meu Deus, não aprendeu nada, né? Então, aí ele falou, irmão, não leva. Eu falei, então agora eu vou ter que te dar umas lembrancinhas para você levar quando você for viajar. Então, assim, a nossa identidade, ela tem a ver com isso, né? Com a nossa cultura, de onde nós nascemos e como que nós pensamos e construímos quem a gente é. Então, voltando lá no texto, né? Começando o texto, então, eu vou ler aqui com vocês, se quiserem acompanhar. Diz assim, quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, né, o seu primo, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou em uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus estava sozinho, meio-dia, nesse poço. Não tinha mais ninguém nesse poço, esse horário. Eu acredito que as pessoas iam buscar água em outro horário, meio-dia, um horário com sol, né, rachando ali, aquela região é meio desértica. Eu acredito que ninguém ia a esse horário. Mas essa mulher, por algum motivo, ela ia esse horário. Não tinha ninguém e ela estava lá esse horário. Mas naquele dia, ela encontrou alguém sentado. Um judeu. Imagina, ela chegou quietinha, um horário que ela sabia que ninguém ia, meio-dia, ninguém da cidade ela ia encontrar, ela não queria encontrar ninguém, e ela encontra um homem assentado, um homem judeu. E aí, o que acontece? O homem judeu fala com ela e fala assim, me dá um pouco de água. Os seus discípulos, né, tinham ido na cidade, e a mulher samaritana, no versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Nós vamos parar por aí por enquanto. Então essa mulher naquela época, né, já era já era difícil, né, a história da mulher, a vida da mulher. Hoje em dia ainda tem muitas questões a respeito de ser mulher, mas naquela época era ainda mais. Essa mulher samaritana, de um lugar onde os judeus não aceitavam o pessoal de Samaria, estava ali e um homem chegou e pergunta isso para ela. Imagina o susto que ela não levou. Que isso? Né? Que susto é esse? Como assim? E aí ela foi e fez essa pergunta para ele. E eu queria te perguntar, de onde você veio? Vocês já viram que lá em Minas é assim, né? Todo mundo responde assim, você já viu fulano, que é filho de cicrano, lá de Lajinha? Assim que fala, bem sotaque, bem carregado, né? Você já viu? Então, todo mundo é alguém, filho de alguém que vem de algum lugar, não é verdade? Se vocês forem se apresentar aqui, se eu for me apresentar, eu vou falar assim, eu sou a Juliana, filha da Vilma e do Estácio, sou lá de Belo Horizonte, né? Bem mineira, sou lá de Belo Horizonte. Cada um aqui vai falar de onde é e de onde veio. Por quê? Eu disse que eu vou falar sobre 3 pontos que falam sobre a nossa identidade, né? O primeiro ponto é de onde nós viemos. Qual é a nossa origem? E quem nós somos?
Se eu sou mulher, eu tenho uma história. Se eu sou homem, eu tenho uma outra história. Vocês já pensaram? Gente, eu sou mulher, mas se eu tivesse nascido homem, como é que seria? Não tem isso, assim, porque eu penso dentro da minha casa, como é que foi o tratamento dos meus... Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Como é que foi o tratamento dos meus irmãos? Foi diferente do tratamento comigo? Foi. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e eu, assim, descobri uma coisa que eu não sabia. Olha que interessante. Eu estava conversando com a minha mãe e eu falei com ela assim, a gente estava falando, né, eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos e meus irmãos começaram muito cedo, um com 12, outro com 14. E a gente estava falando de algum lugar que a gente morou. Aí eu falei assim, mãe, quando eu comecei a trabalhar, você já não pagava as minhas coisas mais. Assim, eu paguei minha faculdade, a gente saía com o pessoal da igreja no final, né? Eu pagava minhas coisas. Minha mãe comprava alguma coisinha para mim e tudo. E eu falei, ela falou assim, e os seus irmãos ajudavam na casa. Um pagava o aluguel. Aí eu, pagava o aluguel? Eu não sabia, gente. Fiquei sabendo essa semana para trás. Eu achei que ele ajudava, que dava algum dinheiro, né? Mas talvez por ser homem, ele sentia uma necessidade de ajudar financeiramente a minha mãe, já que a minha mãe bancava a casa sozinha. Então, às vezes, por ser homem, você tem uma história. Por ser mulher, você tem outra história. Às vezes, num relacionamento, por ser mulher, você se sentiu abusada. E talvez por ser homem também, né? Às vezes, por ser homem, você tem uma responsabilidade. Você tem marcas em você por causa disso. E, às vezes, por ser mulher, você tem outras marcas. Mas, às vezes, porque você nasceu numa família que tinha muito dinheiro. E outras, você nasceu numa família que não tinha dinheiro. Pensa, gente, na vida de um cara, um Elon Musk da vida, o bilionário, né, do mundo, o mais rico do mundo. A vida dele é completamente diferente da nossa. Eu não sei se as feridas que ele tem são as mesmas que eu tenho. Às vezes a dificuldade que ele tem é de onde ele vai guardar dinheiro. A minha dificuldade é de onde eu vou pegar o dinheiro, ter o dinheiro, né? Então, assim, nós temos dificuldades diferentes, questões diferentes. E essa mulher era de um lugar onde uma pessoa não poderia falar com ela. Ela era mulher e uma pessoa que não poderia falar com ela. E você? Pensa na sua história. Pensa quem são os seus pais. Sabia que por onde você nasceu, pela sua classe social, pelas suas características físicas, por ser homem ou mulher, você carrega marcas na sua história. E eu não estou dizendo que são marcas negativas apenas. Eu estou dizendo que são marcas negativas sim, mas também tem marcas positivas de quem você é. Às vezes a gente pensa, nossa, mas uma pessoa que é muito rica, né? Uma pessoa que é muito rica, ela não tem problema nenhum, porque o problema é com aquela pessoa que não tem, né, dinheiro, está tudo muito difícil. Sabe que eu trabalhei numa escola, eu fui professora de balé durante 16 anos. E eu trabalhei numa escola e eu dava aula para criança. E nessa escola, as crianças tinham uma condição financeira muito boa. E eu lembro que, às vezes, quando a gente falava assim, nós vamos fazer uma apresentação, e aí pode chamar o papai e a mamãe. Aí uma criancinha de 4 anos levantava a mão e falava assim, a babá pode ir também? Aí eu falava, pode. E aí a outra falava assim, eu acho que a mamãe não vai, a mamãe vai estar viajando com o papai. Né? Eu vi uma vez, eu li um livro também, de certa situação, que os pais viajaram de férias com as crianças, os pais sentaram numa mesa para jantar e a outra mesa estava as crianças com a babá. Será que essa criança que cresceu num ambiente com muito dinheiro, ela não carrega marcas? Entende? Então a gente tem uma figura às vezes errada do que é bom. A gente só acha que é bom aquilo que eu não tenho. O que eu tenho, muitas vezes não é, mas o que o outro tem é bom. Não. Todos nós, de onde nós vivemos, de quem nós somos, da família, da origem, do lugar, carregam marcas. Sejam elas positivas ou negativas. E essas marcas vão construindo a nossa identidade. Mas eu queria que você repetisse uma frase comigo. E essa frase é o seguinte: um encontro com Jesus muda tudo. Vamos repetir comigo? Um encontro com Jesus muda tudo. Muito bem, o encontro com Jesus muda tudo. Essa mulher, então, independente de onde ela estava, independente do que ela pensava, por ser mulher, por ser samaritana, ela encontrou com Jesus. E algo aconteceu na vida dela. Então, o primeiro ponto é, de onde somos, de onde viemos, isso constrói a nossa identidade. O segundo ponto, vou continuar lendo aqui.
Quem quiser me acompanhar, estou lá no versículo 10. Está escrito assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me essa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu-lhe. Ela respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, eu vejo que és profeta. Essa mulher então, que vinha de um lugar, que era mulher, que tinha suas questões, existia algo a mais. Mais do que de onde nós viemos também. Em segundo ponto, nós temos as marcas que foram deixadas em nós. Muitas marcas que foram deixadas em nós foram marcas criadas e feitas por pessoas ao nosso redor que nós não temos como, não tínhamos como impedir. Onde eu nasci, às vezes eu sofri quando eu era criança um abuso, uma rejeição. Às vezes eu passei fome na infância. Às vezes, na minha adolescência, eu tomei caminhos diferentes, né, por questões que eu não conseguia evitar. Mas às vezes são marcas que eu mesmo faço a escolha. Eu mesmo escolho. Um relacionamento que eu entrei, que eu sabia que eu não devia entrar. Um namoro que eu tive, que eu sabia que não era para ser. Então, as marcas vão construindo através da nossa história. Elas constroem a nossa identidade. Elas constroem. Quando essa mulher foi falar com Jesus, vamos pensar nas marcas dessa mulher. Essa mulher foi casada a primeira vez. Não sei por qual motivo essa mulher se separou, se divorciou. Eu não sei o que aconteceu. Não sei. Não me parece que ela tenha ficado viúva pelo contexto da história, pela forma que foi escrito, né? Mas ela se separou. Vamos pensar então que ela se separou e ela foi voltar para a casa dos pais. Por quê? Uma mulher naquela época, como que ela ia se sustentar? Como que ela ia pagar as contas dela? Uma mulher divorciada, né? Hoje em dia já é difícil uma mãe solo conseguir bancar uma casa, uma família, né? Não sei se ela tinha filhos, mas ela não conseguia se sustentar. E às vezes ela chegou na casa dos pais e os pais falaram: você não entra aqui, você é uma mulher divorciada. E ela então, vulnerável, na rua, sem dinheiro, o que aconteceu? Ela casou de novo. Ela foi procurar outra pessoa. Vamos supor que a história dessa mulher seja essa. E aí, desse outro casamento, algo aconteceu de errado e ela foi para outro. E ela foi para outro. E me parece que essa mulher estava tentando cobrir e fazer algo no coração dela ou na identidade dela, cobrir com esses relacionamentos que ela teve. Ou ela estava tentando suprir alguma coisa que faltava, ou essa mulher estava apenas tomando decisões porque não tinha outra escolha naquela época. Ela ia ficar onde? Viver aonde? Comer o quê? Morar como? Se ela era mulher e rejeitada ao mesmo tempo. Então essa mulher carregava marcas na história dela, que eram marcas onde um Deus santo poderia rejeitar, como todos faziam. E quando ela encontra com Jesus, ela não sabia quem Jesus era. Mas ela já levou um susto, porque um homem judeu falando comigo, sendo que eu sou esse tipo de mulher. E piorou a situação para o lado dela quando ele disse quem era ela. Você teve 5 maridos, você está aqui agora, o marido que você tem não é seu marido. E ela deve ter falado: gente, eu estou vendo que você é profeta. E como assim você está falando comigo? Eu não sei se você já teve essa sensação. De que sendo você, de que carregando as marcas que você carrega, Jesus se importa com você. Você já teve essa sensação? Alguém já teve essa sensação? Gente, mas comigo?
Mas eu fiz tanta escolha errada. Eu passei por tanta coisa que eu não devia passar. Meus pais, a história que eu fiz, por que será que Deus está se importando comigo? A gente constrói na nossa cabeça uma identidade que não é a identidade que Cristo construiu para nós. Não é. Eu nasci numa família de pessoas católicas, não praticantes, e minha mãe casou com meu pai, e ela conta que ela apaixonou pelo meu pai o dia que viu ele caindo na faculdade bêbado. Eu falei, mãe, mas o que é isso? Ela, nossa, ele estava lá e tal, estava bêbado, eu me apaixonei por ele. Eu falei, mas não é uma boa escolha, não é verdade? E minha mãe veio de uma casa, né, com pais, com um casamento até bem estruturado, né? Meus avós ficaram 50 anos casados, né, antes de falecer. Mas assim, ela teve isso. E aí ela casou com meu pai. Para casar com meu pai, ela não era cristã, ela resolveu dar o golpe da barriga, né? E aí quando ela deu o golpe da barriga, não era eu, era meu irmão mais velho. Quando ela deu o golpe da barriga, a família falou, então vamos casar. E ela resolveu casar. Então casaram, né? Meu pai gostava da minha mãe, gostava e tudo, mas tiveram um casamento muito conturbado. Muito conturbado. Por quê? Não sei se vocês já viram famílias ou são de famílias assim. Quando nós temos uma pessoa que tem um vício na família, né? O meu pai então era alcoólatra, usuário de drogas. É muito complicado, né? Muito complicado, porque isso não afeta só a pessoa, isso afeta a família inteira. Então, minha mãe teve meu irmão mais velho, no outro ano teve o outro irmão, cada um em um ano, e depois me teve. Quando eu tinha 4 anos, eles resolveram fazer o divórcio no papel mesmo, divorciaram. Só que nunca foi um divórcio, meu pai sempre aparecia lá em casa, sempre ficava lá, e quando eu tinha 4 anos, a minha mãe não, o meu irmão encontrou um coleguinha da escola que morava, que ia na igreja, e a igreja, a central, era... Eu morava numa rua aqui e a central era na rua de cima. Na esquina da rua de cima e eu na esquina da rua de baixo. E esse coleguinha chamou meu irmão para ir na igreja. E o que acontecia? Minha mãe pegava nós 3 pequenininhos, colocava na frente assim da esquina e falava assim, pode subir. A gente subia os 3, encontrava com a mãe do coleguinha e ia para a igreja. Minha mãe não ia. E nessas idas nossas na igreja, a gente começou a chamar minha mãe e tal. Minha mãe resolveu ir, minha mãe se converteu e nós fomos criados na igreja. E nessa ida e volta do meu pai, teve muito sofrimento, né? Teve muito sofrimento, muitas questões difíceis. Então, eu ali pequenininha, fui criada, né? De onde eu vim? Eu vim de uma família desestruturada, uma família com muita dificuldade, com um alcoólatra em casa, né? Eu me sentia, né, em muitos momentos, assim, quando eu comecei a conhecer Deus, que Deus não se importava tanto comigo. Porque eu não tinha uma figura paterna que se importasse comigo, porque a gente olha isso, a gente olha o nosso pai, e aí Deus é pai, mas meu pai não tem essa coisa comigo. Meu pai trocava a gente por qualquer outra coisa de diversão na vida dele. Então, eu tive essas dificuldades. E aí, quando eu fui para a igreja, quando a gente começou, eu comecei ali na central, quando criança era tudo mais tranquilo. Mas quando eu fui entrando na adolescência, eu comecei a sentir, assim, outras dificuldades. Eu comecei a sentir dificuldades nas questões também de classe social. Eu vinha de uma família, né, de classe média, mas a minha mãe, como meu pai, ele não parava em emprego nenhum, a minha mãe tinha que sustentar a casa sozinha, era muito difícil, com 3 filhos pequenos. Então, a gente estudava em escola pública. E lá na central, a minha turma de amigos, todos tinham uma família estruturada. Era uma igreja pequena, que vinha, né, de igreja mais familiar e tal. Então, todo mundo tinha uma família mais estruturada. Todo mundo estudava numa escola particular. E eu lembro na adolescência, quando eu fui entrando nesse mundo, as pessoas me perguntavam assim, onde você estuda? E aí, quando eu falava o nome da escola, aí os adolescentes olhavam e falavam assim, não sei onde que é isso, não. E eu tinha vergonha de falar que era uma escola pública. Mas eram as minhas raízes, era a minha realidade. Eu lembro que todo mundo falava, né? Todas as férias, todo mundo ia para a praia. E eu não conhecia praia, gente. Eu tinha, 10, 11, 12, eu nunca tinha ido na praia. Olha só, tá vendo? Vocês aqui têm um privilégio. Eu nunca tinha ido na praia, meu sonho era conhecer a praia.
E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui na praia, eu tinha 14 anos, e quem me levou foi o pastor Paulo. Vocês conhecem o pastor Paulo Mazzoni? Já esteve aqui, né? Ele me levou na praia com a família dele. Eu fui com as filhas dele, com algumas outras amigas. Foi a primeira vez que eu vi praia, foi com ele. A gente foi para Cabo Frio, ali perto, né? A nossa praia perto. E para mim era muito estranho, porque eu lembro que quando eu estava, por exemplo, nessa viagem de Cabo Frio, eu com 14 anos, as meninas olhavam para mim, a filha da pastora Ana Cláudia estava junto também, vocês também conhecem a pastora, a Raquel, olhava e falava, mas você nunca foi numa praia? Eles cresceram a vida inteira, todas as férias, viajando, aí eu, não. E isso foi gerando marcas em mim, de rejeição, de por que eles podem, eles têm, eu não tenho. Por que tem o pai dentro da casa tão carinhoso, tão amoroso, meu pai não está aqui? E foram criando marcas. E outra marca que foi criando em mim também, por incrível que pareça, né? A minha família, minha mãe, a família dos meus avós, todo mundo é igual eu, assim, piquititinho. Né? Piquititinho, 1,5 m, 1,50 m e poucos, todo mundo. E lá na igreja, nessa época, a maioria das pessoas eram todas grandes, altas. Então, a filha do Paulo, né, a Paula Mazzoni é alta, tem 1,80 m, né, assim, todo mundo era grande. E eu me sentia ainda mais inferior por causa do meu tamanho. E eu andava na adolescência com um salto desse tamanho para parecer um pouco maior, mas nem assim eu chegava perto, né, porque... E eu me sentia muito mal. Até que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Vamos repetir comigo a frase? Um encontro com Jesus muda tudo. Um encontro com Jesus mudou tudo. Quando eu tinha 14 anos, eu tive realmente um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, eu entendi que todas as marcas que eu tinha tido na vida, e que ainda estavam ali, eu ainda estava na mesma casa, eu ainda tinha o mesmo pai, eu ainda tinha a mesma mãe, eu ainda estava do mesmo tamanho, era a minha característica física, era essa. Tudo isso não importava mais. Porque eu tinha tido um encontro com Jesus que me deu uma nova identidade. Ele sim me disse quem eu era. E engraçado que nesses anos todos, né, andando com Jesus, eu entendo muitas vezes o porquê eu passei por isso tudo. O porquê da minha casa, o porquê das minhas características físicas. Muitas vezes, assim, inúmeras vezes contando esse testemunho, quantas pessoas já chegaram para mim e já falaram, nossa, eu vivi a mesma coisa, eu precisava ouvir isso, eu precisava ouvir, eu entendi agora, eu preciso perdoar o meu pai, eu tive uma história de perdão também na minha vida muito forte em relação a perdoar o meu pai, eu entendi. Então, eu comecei a compreender que toda aquela história, ela não poderia ser mudada no passado, mas que a partir do encontro com Jesus, mudaria a identidade de quem eu era e o que eu ia fazer com aquele passado, ou com aquele presente que eu ainda estava vivendo, quais seriam os meus passos em relação a uma postura diferente. E eu passei a ter posturas diferentes, e eu passei a pensar diferente, e eu passei a agir diferente. Claro que em anos, né, de adolescência e tudo, eu tinha momentos que eram mais difíceis que os outros, é claro. Né? Adolescente, por exemplo, na adolescência, a gente passa por situações assim que a gente fica mais fragilizado, que a gente não entende bem, né, quem que a gente é e tudo mais. Mas eu tinha Jesus e a palavra dele me trazia um consolo de que nada na minha vida tinha sido por acaso. Nada. E até hoje eu vejo isso. As minhas duas filhas mais novas, né? A Bela é a mais novinha, mas aí a Luísa e a Sofia, a de 12 e a de 9, elas são pequenininhas iguais a mim. E elas começaram a passar por isso, sofrer esse tipo de questão, né? Ai, mas eu estou muito pequena, eu quero ficar desse tamanho. A outra fala, ai, todo mundo fala que eu sou fofinha e me carrega, né? E por eu ter passado por esse tipo de coisa, eu tenho propriedade para dizer para elas, isso não é um problema. Isso não é um problema. Deus te fez assim, Deus te alegrou da forma que Ele te fez, Ele ama você. E se eu não fosse pequena? O que eu ia falar para as minhas filhas? Talvez elas não seriam tão pequenas por causa da genética, mas eu tenho uma amiga que o pai e a mãe são altos e a filha é pequenininha. E ela vai falar o quê? Ela sempre foi grande.
Mas eu entendo que a história, a história da mulher samaritana que teve 5 maridos, aquela história, ela não pode ser deixada para trás. Mas ela se ressignifica. Ela toma um novo significado. Ela toma uma nova forma quando a gente encontra com Jesus. E a partir daí, a gente começa na nossa nova história a viver situações que, se não tivéssemos encontrado com Jesus, não valeria também de nada. Mas a gente entende que depois, em outros momentos de dor, em outros momentos de incertezas, mesmo vindo em nossa vida, com Jesus ele é diferente. Há uns anos atrás, poucos anos atrás, antes de eu ter a Bela, eu passei por 2 abortos. E eu já tinha Jesus. Ah, mas você não sofreu? Sofri, eu tenho as minhas emoções. Mas a minha identidade é mudada. Porque eu sei que mesmo passando por dificuldades, tudo isso, eu tenho Jesus. E Ele sabe o porquê, Ele sabe o motivo. Ele ressignifica, Ele me torna mais forte. Entende? Ele faz daquela derrota uma vitória. Então, o que era no passado é transformado a nossa forma de ver a situação. Porque um encontro com Jesus muda tudo. Essa mulher, então, samaritana, ela teve esse encontro com Jesus. E Jesus fala com ela dessa forma. Ele fala assim com ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe daria água viva. Quando a Bíblia fala assim, o dom de Deus é o próprio Jesus. Ele é o dom de Deus. Quando ele diz para ela assim, se você conhecesse o dom de Deus, você entenderia. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que para você se entender, para você se descobrir, você precisa conhecer mais de Deus. É nele que você entende qual é a sua verdadeira identidade. Você pode buscar onde você quiser, mas é em Jesus que a nossa identidade é revelada. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Olha que coisa mais maravilhosa. Não é verdade? A gente pensa que assim, não, vamos fazer uma terapia, que a gente vai se conhecer, vamos ter um grupo. Isso tudo é muito importante. E precisa, em muitos momentos, sim, a gente precisar da ajuda da ciência, a gente precisar das outras pessoas, nós não somos sozinhos no mundo, a gente precisa. Mas, quando nós conhecemos a fundo quem é Jesus, nós nos conhecemos. Conhecendo a Deus, nós nos conhecemos. Porque não existe ninguém que nos conhece melhor que Ele, não é verdade? Ele chegou para a mulher e falou assim: você é fulana, que teve 5 maridos. E que agora... E ela falou, como que você sabe? Você é profeta. Ou seja, não existe ninguém que te conhece melhor do que o próprio Deus. Então, quando você se aproxima dEle, você passa a se conhecer. Então, esse é o nosso segundo ponto. Nós temos as nossas marcas, que foram feitas por pessoas, por nossas escolhas, por questões da vida. Mas, quando eu conheço a Deus, quando eu conheço o dom de Deus, Ele muda as nossas marcas. Ele explica muitas vezes porque elas existem. E Ele passa a formar o que você viveu, a sua identidade, numa identidade que Ele criou para você. Vocês entendem o poder disso? Vocês conseguem entender a magnitude disso? Porque eu fico impressionada com Deus. Eu penso, gente, eu sou uma coisa, mas na verdade eu não sou essa coisa, eu sou a outra coisa que Deus falou que eu sou. Não é uma, né? Então eu achei que eu era assim, mas na verdade eu não sou assim, eu sou do outro jeito. E muitas vezes quando eu estou andando na minha vida, eu falo, ai, nossa, eu sou muito desorganizada. Aí eu volto e falo, não, eu era desorganizada, porque Deus diz que eu não sou. Eu não me sinto amada, eu não me sinto querida, porque um momento da minha vida, eu estava entrando no meu relacionamento, eu divorciei. E aí você volta e fala assim, eu sou amada.
Eu sou amada, porque Deus diz que eu sou amada, que eu sou filha querida, que eu sou especial, que Ele tem o meu coração nas mãos dEle. E eu sou uma filha, um filho amado de Deus. Então, o encontro com Jesus, ele muda tudo. E em terceiro ponto, então, para a gente já ir fechando. Nós, então, a gente falou que o primeiro ponto, então, é de onde nós viemos, molda a nossa identidade. As marcas que eu tenho, muitas vezes, formam a nossa identidade. E outra coisa é onde eu posso curá-las. Olha que interessante. Quando a gente tem dor, a gente quer curar. Eu tô com uma dor de cabeça, eu tomo um remédio. Eu machuquei o pé, eu vou para o médico ver se quebrou. Não é? A dor na alma também. Ninguém quer ser uma pessoa sofrida, uma pessoa, né, que fica o tempo todo amargurada. Ninguém quer. Se vocês estão aqui na igreja, é porque vocês estão procurando algo. Vocês estão procurando Jesus e vocês estão procurando algo para vocês. Porque ninguém aqui consegue fazer nada sem Deus. Eu vi um podcast esses dias, né, daquela cantora Gabi Sampaio, e ela fala assim: se tira Deus de mim, não sobra nada. Por quê? Sem Deus, eu sou mal-humorada, resmungona, para baixo, falo mal, nanana. Quando eu estou mais em intimidade com Deus, então quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu conheço a Deus, eu sou mais paciente, eu sou mais amorosa, eu sou mais tranquila, né? Então, nós também estamos aqui buscando isso, buscando conviver bem com as pessoas e buscando conhecer mais ao Senhor. E essa mulher, voltando lá então no texto, ela fala assim, no 20: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-la conversando com uma mulher. É o que eu disse antes, né? Ninguém, porém, perguntou: o que você pretende fazer com isso? Se tiver nem coragem, ou por que está conversando com ela. Então, deixou o cântaro. A mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Essa mulher, então, ela tinha uma dúvida de onde curar as suas feridas. Ela pensou: a gente tem que adorar nesse monte? A gente tem que adorar em qual lugar? Onde que a gente deve adorar? Onde a gente deve curar as nossas feridas? E muitas vezes nós procuramos lugares e pessoas para curar as nossas feridas. É um relacionamento, é uma pessoa que namorou, não curou, porque não é aí. É em alguma religião. Eu lembro da minha mãe falando assim: eu fui em várias religiões, andei por várias coisas aí e tal, mas não adiantou nada. Aí em religião, até dentro da igreja evangélica, às vezes você está buscando uma cura, que não é na religião que você vai encontrar. Você vai encontrar em Cristo, em Jesus. Às vezes a gente está procurando numa terapia, às vezes a gente está procurando em livros de autoajuda. E a gente vai procurando, e a gente vai procurando. E quando essa mulher encontra, ela fala assim: olha, eu procuro ali, onde que eu procuro? Uns falam que eu tenho que ir para cá, outros falam que eu tenho que ir para lá. E onde que eu vou? E Jesus fala o quê? Você vem a mim. Sou eu. É em mim. É em mim que você entende. É em mim que você deve levar as suas dores. É em mim que você deve ressignificar a sua vida. É em mim. Não é lá. Não é do outro lado. É aqui, ó. E quando ela entendeu isso, ela estava com o seu cântaro de água, onde ela enchia a água e levava. Ela ficou
em êxtase. Que agora ela sabia onde curar, que agora ela sabia quem conhecia ela, quem conhecia a história dela, e que mesmo conhecendo a história dela, aceitava ela. Gente, nós não estamos falando de uma mulher que viveu no passado e que já tinha se arrependido, que tinha uma história bonitinha, não. Nós estamos falando de uma mulher que viveu no passado e que ainda vivia uma história difícil. Nós estamos falando de uma mulher que vivia um período difícil na vida dela, e ela olhou e falou assim: mesmo eu sendo essa pessoa que eu sou, Ele vem e me ama. Ele vem e fala comigo que eu posso mudar. Ele vem e fala comigo assim: não importa a identidade que você tem, que você criou, que criaram para você, que disseram que você era. Não importa se você sofreu abuso. Não importa. Não importa se você não consegue terminar uma tarefa que você começa. Não importa se hoje cedo você gritou com seu marido ou com sua esposa. Naquele momento ele estava falando assim com ela: vem a mim que eu vou mudar. Eu vou mudar. Por quê? Vamos dizer comigo? Um encontro com Jesus muda tudo. Mudou toda a história daquela mulher. Aquilo que ela tinha, aquele cântaro de água que significava: isso aqui eu não posso perder, é minha água, é meu sustento, é minha vida. Porque se você não beber água, você morre, né? Meu filhinho esses dias descobriu isso. Falou assim: mamãe, se eu ficar 5 dias sem beber água, eu morro, né? Falei: morre, filho. Comida não, né, mãe? Eu falei: comida só um pouco mais. Então, se eu ficar sem a água, eu morro. Mas ela falou: eu não quero mais. Não é sem a água que eu vou morrer. Não é por causa dessa água que eu vou viver. Eu vou viver por causa do que esse homem está falando para mim. Será que ele não é um Messias? E aí ela saiu desesperada. Porque o encontro com Jesus faz a gente ficar em êxtase. Porque o encontro com Jesus muda a nossa identidade. E às vezes você já teve um encontro com Jesus desde o primeiro encontro, né? Encontrei, entreguei minha vida, Jesus, eu tenho a salvação. Mas a gente precisa encontrar com Jesus todos os dias, gente. Todos os dias. No ano passado, quando eu tive, né, nos anos atrás, acho que tem 2 anos. Eu lembro que o meu primeiro aborto foi no dia do aniversário da minha mãe. Aí logo em seguida eu engravidei de novo. E o segundo foi no meu aniversário. Foram datas bem significativas. E eu precisei ter de novo um encontro com Jesus. Porque eu precisei descobrir em Jesus que eu era amada. Mesmo passando por aquilo. Eu precisei descobrir de novo. Eu já tinha tido um encontro com Jesus. Mas aquelas eram novas marcas que tinham sido criadas na minha vida. E aí, depois da segunda marca, eu disse assim: eu nem quero mais ter filho. Eu sempre quis ter 4. E aí eu desisti. Fiquei uns 6 meses sem pensar nisso. Até que veio a Bela. É a pequititinha que está aqui. E Jesus mudou tudo. Ele não mudou o meu passado. Entende? Meu pai não continua, né? A história dele, hoje ele, graças a Deus, ele não bebe mais, mas ele tem uma história muito triste ainda. A gente cuida dele hoje. Mas não mudou de onde eu vim. Não mudou. Mas também não definiu quem eu sou. Porque quem eu sou é definido por quem Deus diz que eu sou. Vocês entendem a diferença? Tudo bem você ser fulano, filho de ciclano. Tudo bem você ter sua história. Tudo bem, né, você ter sido... Mas é isso que define quem você é? É isso que te define? Não é. Quem te define é quem Deus diz que você é. A minha filha mais velha, ela é muito extrovertida, muito falante, muito agitada, sempre foi. E começou a receber agora na escola um apelido que ela não está gostando. O apelido tem um nome lá e significa pessoa que quer aparecer, quer se mostrar. E ela começou a sofrer com isso e nós chamamos ela um dia na sala e a gente foi conversar com ela. E eu falei com ela assim: filha... Ela escreveu uma carta no momento da célula de criança, fizeram uma dinâmica. E nessa carta era para escrever uma carta para Jesus com aquilo que estava no seu coração, que estava te incomodando. E ela escreveu uma carta para Jesus e depois me deu para eu ler a carta que ela escreveu. E na carta ela estava falando: Jesus, eu não gosto que me chamem disso, porque eu não sou assim, porque eu fico machucada, porque eu fico magoada. E eu chamei ela e fui conversar com ela. E eu falei com ela assim: filha, o que eles estão dizendo para você é uma característica que Deus pôs em você.
Deus colocou você como uma pessoa extrovertida, alegre, que gosta de falar. As pessoas acham que isso é gostar de aparecer. Entende? Aí eu falei, mas você gosta que as pessoas te notem? Ela falou, eu gosto. Eu falei, então, isso é bom ou é ruim? Aí ela falou, eu acho que isso é bom. Eu falei, por um lado é bom, mas por outro lado, às vezes podem achar que você é metida, né? Que você é snob. E você não é isso, você é. Ela falou, não, eu não sou. Então, você sendo assim, você tem que ser a pessoa que mais serve às outras. Que mais serve, que dá o lugar. Porque você, se deixar, você já brilha sozinha, filha. Entende? Ela é daquelas assim, a professora pergunta uma coisa, ela é a primeira a levantar a mão. Né? Tudo ela quer. Falei, filha, às vezes você tem que dar o lugar para o outro passar, porque você já tem essa característica de brilhar sozinha, então deixa o outro. Aí eu falei, mas filha, o mais importante não é isso. O mais importante é quem Deus diz que você é. Quem Deus diz que você é? Aí ela falou, não sei, mamãe. Eu falei, vamos pensar? Aí eu falei, filha, Deus diz que te ama, sim. Então você é amada. Filha, o que mais Deus diz que você é? Aí ela, que eu sou importante. Eu falei, isso, então você é importante. Por mais que às vezes você erre, por mais que às vezes você faça coisas, que às vezes você não... Ela falou assim comigo, porque tem hora, mãe, que eu quero falar uma coisa que não é legal, mas eu vou e falo. Aí eu falei, então, por mais que você não consiga se controlar, Deus vai te ensinar a se controlar nos momentos, mas Ele ainda assim continua te amando. Então, às vezes, a gente escorrega em uma coisa ou outra, mas Deus não diz que você é a sua circunstância. Vocês conseguem entender que o seu alto, o seu baixo, não define quem você é? Que a mãe estressada, que grita com o menino ali, não significa que ela é agressiva? Vocês conseguem entender isso? Claro que nós não estamos falando de pecado, porque o crente não anda em pecado. Ok? A gente não escolhe pecar e fica lá pecando. Não. Mas todo dia no nosso coração, a gente peca, todo dia. Num pensamento. Mas são deslizes que a gente faz porque nós ainda não recebemos o novo corpo. A gente não é ainda glorificado em Deus. Mas Deus conhece você. Ele sabe das suas fragilidades, da sua vulnerabilidade. Mas Ele tem uma identidade que você às vezes não entende. E que muitas vezes as suas escolhas, o que você faz, ou os seus pecados que às vezes você comete, é porque você não entendeu a identidade que Deus te deu. Quem você é? Quais são os seus medos? Quais são as suas questões? O que Deus tem mostrado para você? E que você às vezes fala, não quero ouvir. Não faça. Olhe bem o que eu estou falando, não faça da sua vulnerabilidade, das suas dificuldades, uma muleta. E ande com ela. Eu sou assim mesmo. Eu falo mesmo que eu quero, não estou nem aí. Isso é uma muleta. Jesus não te ensinou que você não está nem aí. Você está aí sim. E Ele vai ensinar como você deve falar. Porque a identidade que Ele te deu não é de uma pessoa agressiva. Eu sou muito triste mesmo. Minha vida é muito ruim. Jesus não tem isso para você. Jesus, Ele transforma o luto em festa. Não é verdade? Então, em Jesus, você é uma pessoa alegre. Eu, muitas vezes, quando eu não estou assim me sentindo, da identidade de Jesus, eu ministro sobre mim mesma. Eu falo assim, eu sou amada, eu sou querida. E lá no meu coração está assim, meu Deus, eu fiz tudo errado, né? Não, eu errei aqui, tudo. Mas eu falo, não, eu não sou essa pessoa. Jesus não disse que eu sou essa. Jesus já ressignificou a minha vida. Eu já tive encontro com Jesus. Ontem eu tive, hoje eu tive. E eu vou lá e eu busco e eu mudo a minha forma de me ver. Porque o encontro com Jesus muda tudo. A sua identidade não é aquilo que você pensa que ela é. A sua identidade está em Cristo Jesus. Amém? Amém? Para a gente fechar, eu queria ler o que a Bíblia diz sobre você. Existem algumas promessas bíblicas de quem nós somos. E muitas vezes, como eu fico em dúvida de quem eu sou, que eu volto lá nas minhas questões, eu lembro de alguns versículos. E eu separei algumas coisas para vocês. E eu vou ler aqui. Eu combinei com a banda de uma música. Se vocês quiserem já subir, por favor. Já podem começar.
Queria ler para vocês esses versículos. Segunda Coríntios 5:17, está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgem coisas novas. Ou seja, a gente muda tudo quando nós estamos em Cristo. Em João 1:12 diz: contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Gálatas 2:20 diz: você foi crucificado com Cristo. Assim já não sou quem eu vivo. Quem vive, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em você, a identidade dele é também a sua identidade. Efésios 2:10, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ou seja, agora eu sou quem faz as boas obras. Eu sirvo a Deus, sirvo ao meu irmão, sirvo à igreja. Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não está condenado mais. Você recebeu a salvação. E não só a vida eterna, mas você recebeu a salvação de quem você pensa que você é. Você é quem Cristo diz que você é. Em Filipenses 3:20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você é cidadão dos céus. Em Colossenses 3:3 diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo Jesus. A sua vida está com Cristo Jesus. Em 1 Pedro 2:9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você é santo. Você é nação santa e é exclusivo de Jesus. Em Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos seus pecados. Ou seja, nós somos redimidos, nós temos os nossos pecados perdoados. Em Romanos 6:4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que assim com Cristo foi ressuscitado também, vivamos uma nova vida. Ou seja, em Cristo nós temos uma nova vida, porque o encontro com Jesus, Ele muda tudo. Amém? Feche seus olhos agora. Às vezes, nisso tudo que eu disse, você lembrou de alguma situação da sua vida que talvez você tenha que liberar perdão para alguém, por ter te magoado, por ter te machucado, por ter construído a sua identidade através dessa situação, desse problema, dessa questão. Às vezes é o perdão que está faltando para você liberar a sua identidade em Cristo. Ou às vezes é só o entendimento de que você tem segurado a sua muleta, que não pertence a você, e que você precisa largar essa muleta e andar para frente, ir em direção à luz, a Jesus. E eu queria que nesse momento, quando a música vai sendo ministrada, você pensasse que você é essa mulher samaritana. Você está chegando ali para buscar a sua identidade. Você nem está sabendo que é isso que vai acontecer na sua vida. Hoje, na verdade, você está aqui, então você sabe que esse é o propósito. E quando você está chegando ali naquele poço, já existe alguém te esperando lá. Consegue visualizar isso? Ele está te esperando, porque Ele sempre está nos esperando. Ele sempre está esperando a nossa volta. Se a gente vira para o outro lado, Ele espera que a gente volte para o poço e tenha um encontro com Ele. E Ele já está ali te esperando. Agora segura na sua mão aí o seu cântaro. O seu cântaro pode ser um perdão não liberado. O seu cântaro pode ser uma mágoa escondida. O seu cântaro pode ser uma muleta. O seu cântaro pode ser um pecado de estimação. O seu cântaro pode ser um sonho, e
que às vezes é um sonho legítimo, mas que você não consegue entregar. Algo que você está segurando, algo que diz quem você é, que você acha que você é. Agora chega perto do poço com esse cântaro. Olha para os olhos dele. Às vezes é um medo que você carrega na sua vida, que te trava. Às vezes é alguém que você não consegue liberar, que você lembra sempre, que te magoa. Leva esse cântaro, olha para os olhos dele agora. Diz para ele assim: esse aqui é meu cântaro, essa é a minha identidade. Ela foi construída ao longo de anos e anos. É difícil demais para mim, Jesus. Eu não sei quem eu sou, eu vou e volto. Eu já me converti, eu já entreguei a minha vida para o Senhor, mas eu seguro esse cântaro aqui, ó. Esse cântaro aqui que está me travando, que está impedindo que as minhas emoções sejam curadas, que está impedindo de romper na minha vida. Agora pega esse cântaro e deixa aos pés dele. Deixa aos pés dele. O louvor vai ser ministrado e você vai continuar olhando para Jesus. E você vai sentir quem Ele disse que você é. E nessa tarde, você vai ressignificar a sua vida em Cristo. E você vai transformar a sua identidade na identidade que Deus tem para você. Mas já está tudo bem comigo. Sempre tem mais, meu irmão, minha irmã, sempre tem mais. Comigo é assim. Se com você não é, eu não sei, mas comigo é assim, sempre tem mais. Eu sempre quero mais, sempre tem mais. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim.
foi tocado pelo Senhor essa tarde, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Se você entregou seu cântaro ao Senhor, se Deus falou com você, se seu coração foi mexido, foi transformado, faça mais uma atitude de fé. Vem aqui na frente no altar. Entrega seu cântaro aqui para Jesus. Eu quero orar com você. Eu tô aqui porque eu também entreguei o meu cântaro ao Senhor. Porque às vezes a gente passa por situações na nossa vida que mesmo a gente estando com Jesus, a gente precisa voltar ao nosso significado, da identidade que Ele criou em nós. Traga o seu cântaro aqui e fala com Jesus aqui. A minha identidade é o Senhor que diz quem eu sou. Dê um passo de fé. Sabe, a vida com Jesus, ela é muito boa. Ela é maravilhosa. Mas isso não significa que a gente está livre de circunstâncias que aparecem na nossa vida. Às vezes uma crise financeira, às vezes uma dificuldade na família com doença. Nós não estamos livres disso. Mas quem nós somos em Deus é o que nos ajuda a permanecer. A permanecer. Às vezes tem gente que vai te magoar, que vai falar coisas que você não gostou. Mas quando você entende quem você é em Cristo, Ele dá conta por você. É Ele quem te sustenta. A Bíblia diz que quando somos fracos é quando somos o quê? Fortes. Porque a nossa fraqueza é onde Deus se manifesta. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada do Senhor. E a sua vida não é aquilo que foi construído, que foi feito ao seu redor. A sua vida é aquilo que Deus diz que você é. O seu propósito de vida é o propósito que Deus tem para você. Faça uma oração mais uma vez. Entrega seu coração ao Senhor. Oh Deus. Ah Deus. Ah Senhor, eu oro mesmo pelos que estão aqui na frente agora nesse momento, Senhor. Oh Deus, os cântaros estão sendo entregues aqui, Jesus. Estão sendo entregues, meu Pai. Ah Deus, a identidade, Deus, é aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Oh Deus, eu peço que o fluir do Teu Espírito Santo venha mudando tudo, Pai. O encontro com Jesus muda tudo, porque o Senhor é vida. O Senhor é vida. E o Senhor traz vida àquilo que está morto. O Senhor transforma, Deus, o luto em festa. Ah, Deus, o Senhor traz, Deus, o Senhor quebra palavras que foram construídas nas nossas vidas, Deus, em vitórias, Deus. O Senhor traz situações trágicas, Deus, em situações alegres, Pai. Oh Deus, o Senhor ressignifica uma vida, Deus. O Senhor pega aquilo que estava no lixo, Deus, e recicla. E faz algo novo. Porque nós somos, Deus, criaturas do Senhor, feituras do Senhor, para glorificar o Teu nome. Cada uma aqui, Deus, tem a sua história. Cada uma aqui, Deus, tem um propósito. E eu peço, Deus, que esse propósito seja cumprido na vida desses irmãos tão amados dessa igreja. Ah, Deus, faz tudo novo, Deus. Como um vaso na mão do oleiro, Deus, que é, Deus, feito de novo. Faz tudo novo. Deus, se foram 10 anos pensando que era alguém, se foram 20 anos vivendo numa mentira, se foram 30, se foram 40, que agora, Deus, a verdade do Senhor seja o que importa, Deus. É a verdade do Senhor. Se foram anos vivendo, você não presta, você não vai dar em nada. A sua identidade é que você é fraco. A sua identidade é que você não tá conseguindo se
você ouviu isso, entenda que em Jesus você pode, você consegue, você anda. Porque é quando você está vazio de si mesmo, é onde Ele enche você, é onde Ele coloca em você a essência dEle. Então se aproxima de Jesus e muda a sua identidade. Vamos cantar essa música mais uma vez? Vamos declarar isso como uma verdade, que o que Deus diz é o que eu sou. Vamos declarar isso? Faz essa declaração comigo agora, todos vocês. Coloca suas mãos para o alto e declare assim: Jesus, um encontro com o Senhor muda tudo. E a partir de hoje, o que o Senhor diz que eu sou é o que eu sou. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, querido. Amém. Pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Oh, irmãos, que maravilha, né? Nós somos vizinhos, amigos, parentes. Para alguns nós somos um cliente, para outros nós somos pai, mãe ou esposo, enfim. Esses nomes, esses papéis que exercemos, eles são muito importantes. Todos eles, mas todos esses papéis, essas definições, elas devem estar submissas, né, à identidade que nós temos em Cristo. Por isso, tenhamos todo cuidado com o que os outros dizem que somos. Você vê quando Jesus perguntou para os discípulos, né? Que diz os homens ser o Filho do Homem? Disseram um monte de coisa. Todos estavam errados. Então tem gente dizendo que você é isso, que você é aquilo outro, e não é verdade. E não é verdade. Só Ele sabe quem de fato nós somos. Amém? Vamos ficar todos em pé, vamos orar. Eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a nutrir essa palavra no seu coração. Você sabe que o diabo é ladrão, né? O papel dele é roubar, matar, destruir. O Senhor plantou no seu coração uma identidade, uma palavra, uma semente. Você precisa regar essa semente. A nossa vida, a vida cristã, não é um evento, um programa, um culto, uma palavra, um momento. É uma vida, é um relacionamento. Relacionamento. Sabe, queridos? O Senhor nos criou para um relacionamento com Ele. A uma vida com Ele, a um andar com Ele. Uma constância. Às vezes nós estamos frágeis, cansados. Às vezes nem vontade de ir para a igreja, nem vontade de ir na célula, nem vontade de ler Bíblia, nem de orar. Acho que todos nós aqui, em um momento, já sentiu isso. Você sabe o que eu estou falando aqui, é a nossa realidade. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Encorajar uns aos outros. Orar uns pelos outros.
nunca pesar na vida do outro, nunca tornar a vida do outro mais difícil do que ela já é. Nós somos chamados para ajudar o outro, dar a mão, segurar, apoiar. Se você não puder ajudar, então não atrapalhe, nunca. Nós vamos ter um intervalo agora, queridos, assim, de fato, é um pequeno intervalo, 7h40, então daqui 1 hora, né, a gente volta. Aí o pessoal da comunhão preparou, né, um momento aí, ó, vai ter churrasco, vai ter um pastel aí, tudo você sabe, vocês fazem na hora aí, é top demais. Então se você não puder sair para longe, fica por aqui mesmo, lancha aqui, fica por aqui, para a gente receber tudo dado o comecinho, tá bom? Mas se tiver que sair, não perca não, tá bom? Volte e traga mais um, em nome de Jesus. Mais tarde o pastor Breno vai trazer a segunda ministração, né, dessa noite. Pastor Juliana, que bênção, glória a Deus, viu, por sua vida, aquela palavra, viu, foi demais, foi de Deus demais assim para todos nós. Senhor, muito obrigado pelo que recebemos até aqui, Senhor, muito obrigado, que banquete, que palavra, que ministração, e é exatamente isso que nós estávamos precisando mesmo, Senhor, e te louvamos por essa resposta de oração que veio essa palavra no nosso coração. Abençoa esse momento e traz todos, Senhor, e tantos outros que não conseguiram chegar mais cedo, mas que à noite estejamos todos aqui, Pai, todos aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, queridos, vamos nesse momento aí, abençoe seu irmão, dê um abraço e fale assim, ó, você é bênção de Deus, você é resposta de Deus, amo sua vida, faça isso agora, dê um forte abraço mesmo, libere uma palavra de bênção, né? Afirme essa palavra que você recebeu e declare também para o seu irmão, em nome de Jesus.